Meus pais não foram ao meu casamento porque o cachorro deles estava doente. Então, eu comecei a dar a eles a mesma desculpa ridícula em todos os eventos. Meus pais adotaram um labrador chamado Muffin 3 anos atrás, e esse cachorro se tornou o mundo inteiro deles. Eles compraram uma cama personalizada que custou mais que meu primeiro carro. Criaram uma conta no Instagram só para ele, com fotos profissionais todas as semanas. Cancelavam compromissos comigo se Muffin parecesse cansado. Quando anunciei meu noivado com Tom, eles passaram 5 minutos me parabenizando e 30 minutos me contando como Muffin tinha aprendido um novo truque. Eu deveria ter percebido ali o que estava por vir. Eu estava com Tom há 5 anos, e meus pais o tinham conhecido talvez 6 vezes porque não podiam deixar Muffin sozinho por muito tempo. Diziam que ela tinha ansiedade de separação, mas, na verdade, eram eles que tinham ansiedade de separação dela. Eles perderam minha formatura porque Muffin tinha dor de estômago. Faltaram ao jantar de comemoração da minha promoção porque Muffin não gostou do novo cuidador. Saíram cedo da minha festa de aniversário porque viram Muffin triste na câmera de monitoramento. Mas prometeram que o casamento seria diferente. Essa era a única filha deles se casando. Claro que estariam lá. Planejamos o casamento com 14 meses de antecedência. Meus pais ajudaram a escolher o local, provaram o bolo e até deram opinião sobre as flores. Minha mãe chorou quando encontramos meu vestido, dizendo que sonhara com aquele momento. Meu pai ensaiou a dança pai e filha comigo na sala de casa enquanto Muffin assistia de sua cama de veludo. Eles convidaram 40 amigos e insistiram em pagar o open bar para que todos pudessem comemorar direito. Uma semana antes do casamento, minha mãe ligou para confirmar o horário de chegada para as fotos. Ela estava animada com o vestido e não parava de perguntar se o azul pavão combinaria com as cores das minhas madrinhas. Meu pai mandou mensagem perguntando se seu discurso de 5 minutos era muito longo. Tudo estava perfeito. Na manhã do meu casamento, acordei com 12 chamadas perdidas da minha mãe. Meu coração afundou pensando que alguém tinha morrido. Liguei de volta e ela estava chorando tanto que não conseguia entender nada. Meu pai pegou o telefone e disse que Muffin não tinha comido o café da manhã. Ela tinha vomitado uma vez durante a noite. Nada sério, mas agora não queria comer sua comida orgânica especial. Eles estavam no veterinário de emergência. Perguntei se Muffin estava morrendo e meu pai disse que não. O veterinário disse que provavelmente ela tinha comido algo estranho durante o passeio, mas parecia letárgica. Eu disse que tudo bem, que poderiam ir direto do veterinário para o local do casamento. Tínhamos 3 horas antes da cerimônia. Minha mãe voltou ao telefone e disse que não podiam deixar Muffin sozinha quando ela estava doente. Eu lembrei-os do casamento. Do meu casamento hoje. Minha mãe disse que entendia, mas Muffin precisava deles e que tentariam chegar à recepção se ela melhorasse. Fiquei ali, no meu quarto de noiva, cabelo pela metade, tentando processar que meus pais estavam escolhendo o cachorro em vez do meu casamento. Minha maquiadora perguntou se estava tudo bem, e eu simplesmente comecei a chorar. Os pais do Tom ficaram horrorizados. A mãe dele se ofereceu para me levar até o altar. Minhas madrinhas ficavam checando os celulares, achando que meus pais certamente apareceriam. Não apareceram. Caminhei até o altar com o pai do Tom enquanto os assentos reservados para meus pais permaneciam vazios. Todo mundo percebeu. Os 40 amigos dos meus pais cochichavam entre si. Minha tia continuava mandando mensagens cada vez mais irritadas. Durante a cerimônia, eu podia ver pessoas na plateia checando os celulares, provavelmente tentando contatar meus pais também. A recepção começou e ainda não havia sinal dos meus pais. Os amigos deles começaram a ir embora cedo, constrangidos e confusos. O irmão do meu pai improvisou um discurso para preencher o espaço que seria do meu pai. A música da dança pai e filha tocou, mas eu dancei com Tom. O fotógrafo continuava perguntando onde estavam meus pais para as fotos de família. Tive que dizer que eles não veriam. Quando cortamos o bolo, eu já tinha parado de checar o celular. Meus pais mandaram apenas uma mensagem com uma foto de Muffin no veterinário dizendo que ela estava melhor e que comemoraríamos mais tarde. Eles nem pediram desculpas. O a mais tarde nunca aconteceu. Ligaram na semana seguinte perguntando como tinha sido o casamento, como se tivessem perdido por um ato de Deus, e não por causa de um cachorro com dor de estômago.
Quando falei sobre o quanto me machucou, minha mãe disse que eu estava sendo insensível com a emergência médica de Muffin. Meu pai disse que eles achavam que eu entenderia que Muffin era como uma filha para eles também. O cachorro era como filha deles, e eles a escolheram em vez do casamento da filha de verdade. Foi aí que comecei minha nova política. Não os cortei completamente. Apenas passei a tratá-los exatamente como eles me trataram. 3 dias depois de dizer aos meus pais o quanto estava magoada, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Ela dizia que fariam um jantar de aniversário na próxima quinta-feira naquele restaurante italiano que adoram no centro e queria saber se Tom e eu poderíamos ir. Sentei no sofá, encarando aquelas palavras por uns 20 minutos. Meu dedo pairou sobre o teclado enquanto pensava em tudo que eles tinham me feito passar. Finalmente, digitei a resposta dizendo que não poderíamos ir porque Tom não estava se sentindo bem e eu precisava ficar em casa com ele para garantir que estivesse bem. Enviei antes que pudesse mudar de ideia. Menos de 1 minuto depois, meu celular tocou. A voz da minha mãe soou preocupada, perguntando o que havia com Tom e se deveria levar sopa para nosso apartamento. Mantive o tom leve e casual, como se não fosse nada. Disse que não era nada sério, apenas que ele estava muito cansado e precisava descansar. Falei que comemoraríamos o aniversário dela em outra ocasião, quando ele se sentisse melhor. Ela perguntou se ele tinha ido ao médico e eu disse que estávamos apenas observando por enquanto. A conversa durou uns 5 minutos até que inventei uma desculpa para desligar. Na semana seguinte, meu pai enviou uma mensagem perguntando se Tom e eu queríamos ir jantar na casa deles no domingo. Antes do casamento, fazíamos isso mensalmente, e minha mãe preparava assado ou frango. Olhei a mensagem e deixei o celular na bancada da cozinha. 2 horas se passaram antes que eu o pegasse de novo para responder. Eu escrevi que não poderíamos ir porque Tom estava tendo um daqueles dias em que ele só precisava de silêncio e descanso. Acrescentei que talvez pudéssemos tentar novamente no próximo mês, quando ele estivesse se sentindo melhor. Meu pai ligou em menos de 10 minutos. Eu podia ouvir confusão na voz dele quando disse que poderíamos jantar mais cedo, se isso ajudasse, ou até mesmo tomar um café em algum lugar perto do nosso apartamento. Mantive o que havia dito sobre Tom precisar descansar e não se esforçar demais. Meu pai disse que estava tudo bem e que tentaríamos novamente no próximo mês. A voz dele soava incerta, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, mas ainda não conseguisse juntar as peças. Ele mencionou algo sobre esperar que Tom melhorasse logo antes de desligarmos. 2 semanas se passaram e meus pais enviaram outro convite. Dessa vez era um churrasco na casa deles para alguns colegas de trabalho do meu pai. Eu respondi que teríamos que recusar porque Tom estava lidando com alguns problemas estomacais e não se sentia à vontade para socializar naquele momento. Escrevi que queria ficar em casa e garantir que ele estivesse bem. Acrescentei um pouco sobre como essas coisas podem ser imprevisíveis e que era melhor ter cuidado. Minha mãe respondeu rapidamente com uma mensagem longa, cheia de preocupação. Ela sugeriu 3 médicos diferentes que Tom deveria consultar e perguntou se ele tinha tentado certos medicamentos ou mudado a dieta. Queria saber se era estresse ou talvez alergia alimentar. Agradeci por todas as sugestões e disse que estávamos observando tudo. Mantive o tom amigável, mas não caloroso, exatamente do jeito que ela soou no meu dia de casamento quando explicou que a dor de estômago de Muffin era mais importante do que estar lá por mim. Tom chegou em casa do trabalho naquela noite e me encontrou sentada no sofá, olhando para o celular novamente. Ele largou a pasta e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei toda a minha estratégia de usar a saúde dele como desculpa, do mesmo jeito que eles haviam usado a saúde de Muffin por 3 anos. Contei sobre ter recusado o jantar de aniversário da minha mãe, o convite de domingo do meu pai e o churrasco. Ele ficou quieto por um bom momento e se sentou ao meu lado. Depois disse que apoiava o que eu estava fazendo, mas queria ter certeza de que eu estava bem emocionalmente. Eu disse que estava, e que isso parecia a maneira certa de lidar com as coisas. 3 semanas depois da minha nova política, Kate ligou. Ela é minha tia do lado do meu pai e sempre fomos próximas. Ela perguntou se eu iria à festa de aniversário de casamento dela no mês seguinte. Eu disse, claro, estarei lá e perguntei o que ela queria que eu levasse. Ela mencionou que havia convidado meus pais também, mas eles agiram de forma estranha quando ela comentou sobre minha presença. Ela disse que minha mãe ficou muito quieta e meu pai mudou rapidamente de assunto.
Kate perguntou se estava tudo bem entre nós, e eu disse que era complicado, mas que estávamos resolvendo algumas coisas. Na noite da festa de Kate, Tom e eu chegamos cedo para ajudar a preparar. Penduramos decorações e organizamos as cadeiras no quintal enquanto outros familiares começavam a chegar. Meus pais entraram cerca de 30 minutos depois de nós. Observei o rosto da minha mãe quando nos viu do outro lado do quintal. Seus olhos se arregalaram e ela segurou o braço do meu pai. Ambos olharam para Tom como se estivessem vendo um fantasma. Minha mãe veio até onde eu estava perto da mesa de bebidas. Perguntou por que não podíamos ir a nenhum dos eventos dele se Tom estava saudável o suficiente para estar ali. Eu dei meu sorriso mais doce e disse que ele estava tendo um ótimo dia e que estávamos aproveitando enquanto podíamos. Meu pai puxou Tom de lado perto da cerca de 1 hora depois. Eu fingi conversar com meu primo, mas continuei observando-os pelo canto do olho. Meu pai perguntava algo a Tom, gesticulando com as mãos. Tom manteve o rosto calmo e amigável. Vi ele dar de ombros e responder algo. Mais tarde, Tom me contou que meu pai tinha perguntado diretamente se ele estava doente. Tom disse que respondeu que estava bem e que talvez houvesse alguma confusão. Observei a expressão do meu pai mudar enquanto processava a resposta. A confusão deu lugar a algo que parecia suspeita. Seus olhos me encontraram do outro lado do quintal e ficaram fixos por alguns segundos, mas ele não se aproximou. Não me confrontou diretamente. Apenas voltou a conversa com Tom, parecendo alguém a quem contaram uma piada que ainda não entendeu direito. Na manhã seguinte, meu telefone tocou enquanto eu fazia café. O nome da minha mãe apareceu na tela e meu estômago se revirou. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Ela nem disse um oi, apenas começou direto perguntando se eu havia mentido sobre Tom estar doente o tempo todo. A voz dela tinha aquele tom afiado que ela usa quando tenta não gritar. Encostei-me no balcão da cozinha e mantive a voz calma. Expliquei que eu estava fazendo exatamente o que eles fizeram comigo, usando os mesmos tipos de desculpas que eles usaram por 3 anos, priorizando alguém que eu amava em vez de eventos familiares. Do outro lado, o telefone ficou completamente silencioso. Nem se ouvia respirar, apenas um silêncio mortal que se estendeu tanto que conferi se a chamada tinha caído. Então minha mãe começou a falar de novo, com as palavras saindo rápidas e embaralhadas. Ela disse que era completamente diferente porque Muffin estava realmente doente. Senti algo frio se instalar no meu peito. Apontei que Muffin tinha dor de estômago, não uma emergência de vida ou morte. O veterinário disse que ela provavelmente tinha comido algo estranho durante um passeio, mas ainda assim eles a escolheram em vez do casamento da filha única deles, em vez de me levar até o altar, em vez da dança pai e filha, em vez de estar em qualquer foto do meu casamento. A voz da minha mãe ficou aguda e tensa. Ela disse que eu estava distorcendo tudo. Perguntei como poderia estar distorcendo se eu estava apenas relatando fatos sobre o que aconteceu. Ela desligou na minha cara. A chamada terminou com um clique seco, e eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma mistura estranha de satisfação fria e um vazio se espalhando pelo peito. Fui trabalhar, mas não consegui me concentrar em nada. Por volta das 14 horas, meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Ele dizia que eu estava sendo imatura e os punindo por se preocuparem com o cachorro, que eles só estavam sendo donos responsáveis. Fiquei olhando para a mensagem por 1 minuto inteiro antes de responder. Digitei que não estava punindo ninguém, apenas priorizando o conforto do meu marido do mesmo jeito que eles priorizavam a Muffy. Perguntei se ele achava isso razoável, já que Tom também era como um filho para eles. Usei exatamente as palavras dele contra ele, as mesmas que ele havia dito no meu casamento. Acrescentei que ele certamente entendia a importância de colocar as necessidades do filho em primeiro lugar. Ele não respondeu. Naquela noite, cheguei em casa e fui direto para o banheiro. Tom estava na sala assistindo TV, fechei a porta do banheiro e sentei no chão, encostada na banheira. Tudo das últimas semanas desabou sobre mim de uma vez, meus pais perdendo meu casamento, os assentos vazios, dançar com Tom em vez do meu pai, todas as desculpas que eu vinha dando. A voz da minha mãe no telefone dizendo que era diferente. Meu pai me chamando de imatura. Comecei a chorar, soluços feios que faziam meu corpo inteiro tremer. Tom deve ter ouvido, porque a porta do banheiro se abriu e ele entrou. Não disse nada, apenas se sentou no chão ao meu lado e me puxou para seu peito.
Chorei em sua camisa sobre como doía perceber que eles ainda não entendiam o que tinham feito de errado, como continuavam agindo como se eu fosse o problema. Ele me segurou e esfregou minhas costas até eu conseguir respirar normalmente novamente. Então disse: talvez devêssemos conversar juntos com alguém sobre maneiras saudáveis de lidar com isso. Um terapeuta ou conselheiro, alguém que possa nos ajudar a processar tudo. Enxuguei o rosto na manga e disse que ia pensar a respeito. 2 semanas se passaram. Ignorei 3 chamadas dos meus pais e várias mensagens perguntando se poderíamos conversar. Então chegou um convite para o Dia de Ação de Graças na casa deles. A mensagem dizia que fariam um jantar tradicional com toda a família, peru, recheio e todos os acompanhamentos. Esperavam que pudéssemos ir. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Tom estava sentado ao meu lado no sofá. Abri meu celular e comecei a digitar. Disse que não poderíamos ir porque Tom estava ansioso com grandes reuniões ultimamente. Não queria pressioná-lo quando ele não estava confortável. Depois, fui até a conta de Instagram da Muffin e tirei um print de uma foto recente dela. Adicionei a minha mensagem como um pequeno lembrete, como dizendo: aprendi com os melhores. Tom me observou enviar e balançou a cabeça, mas não tentou me impedir. No dia seguinte, Kate ligou. Eu estava no supermercado, empurrando o carrinho pelo corredor dos cereais, quando meu celular tocou. Ela disse que tinha ouvido sobre o Dia de Ação de Graças. Que metade da família estava comentando como meus pais estavam agindo de forma estranha por causa do cachorro. Como eu claramente estava dando uma lição com todas as minhas desculpas sobre Tom. A voz dela era calorosa e solidária. Ela disse que estava do meu lado e que achava que meus pais precisavam desse choque de realidade, que talvez isso os ajudasse a entender como haviam agido. Agradeci e senti uma onda de validação, mas também uma pequena voz na minha cabeça perguntando se eu estava indo longe demais, se estava me tornando tão ruim quanto eles. Afastei o pensamento e disse a Kate que apreciava o apoio dela. Alguns dias depois, Tom chegou em casa de um evento de trabalho e mencionou que Donald o tinha chamado de lado. Meu tio fez perguntas sobre o que aconteceu no nosso casamento, porque meus pais não estavam lá. Tom disse que explicou a situação honestamente, contou a Donald sobre Muffin estar doente e meus pais ficarem no veterinário em vez de ir à cerimônia, e sobre como eles vinham cancelando planos por anos por causa do cachorro. Donald ouviu atentamente e disse que entendia porque eu estava chateada. Tom disse que a conversa foi estranha, mas necessária. Ele achou que a notícia se espalharia pela família estendida. As pessoas começariam a entender o que realmente aconteceu e por que a relação entre eu e meus pais estava tensa. A notícia se espalhou rápido. Uma semana depois, recebi uma ligação do meu primo dizendo que Gregory havia confrontado meus pais em uma reunião de família. O irmão do meu pai perguntou diretamente por que eles perderam meu casamento. Meus pais tentaram explicar que Muffin estava doente e precisava ficar com eles. Gregory, aparentemente, riu mesmo na cara deles. Disse que a filha deles estava dando uma prova do próprio veneno e que eles mereciam. Meus pais ficaram furiosos. Pegaram os casacos e saíram da reunião cedo, mal se despedindo de alguém. Meu primo disse que toda a sala ficou em silêncio depois que eles saíram. 3 dias depois, apareceu um longo e-mail da minha mãe na minha caixa de entrada. Eu estava no trabalho quando vi, e só abri quando cheguei em casa à noite. O e-mail seguia por parágrafos dizendo como eu estava virando a família contra eles, fazendo-os parecer pais ruins quando eles só estavam sendo donos responsáveis. Ela disse que Muffin dependia deles e que não podiam simplesmente abandoná-la quando estava doente, que eu estava sendo cruel e manipuladora ao contar a todos sobre os problemas deles, que assuntos de família deveriam permanecer privados. Li a mensagem 2 vezes e depois fechei o laptop. Não respondi por 3 dias inteiros. Deixei aquele e-mail na minha caixa de entrada sem resposta. No 3º dia, finalmente escrevi uma frase. Disse que tinha certeza de que eles entenderiam se eu priorizasse as necessidades do Tom em vez dos eventos familiares, exatamente como eles me ensinaram. Enviei e fechei o laptop novamente. Os convites de Natal começaram a chegar no início de dezembro. Meus pais enviaram um convite formal, daqueles que você envia para parentes distantes. Papel cartão grosso, com letras elegantes. Destacava que toda a família estaria presente no jantar da véspera de Natal, que era importante que participássemos, que não seria o mesmo sem nós.
Segurei o convite nas mãos e não senti nada, apenas uma sensação vazia e plana. Respondi por mensagem que estávamos planejando um Natal tranquilo em casa. Disse que Tom achava os feriados estressantes, com todo aquele barulho e gente, e que celebraríamos com eles em outra ocasião, quando estivesse mais calmo. Acrescentei que esperávamos que eles tivessem um bom Natal com o resto da família. Minha mãe respondeu imediatamente, perguntando a que horas chegaríamos. Li a mensagem 3 vezes antes de perceber que ela na verdade não tinha lido minha resposta ou que tinha lido e apenas estava ignorando. Digitei de forma mais clara, dizendo que não iríamos. Que ficaríamos em casa, só nós dois. Ela enviou uma série de pontos de interrogação. Ligou perguntando se eles tinham mudado de ideia. Fiquei em silêncio, ouvindo meu pai respirar. Ele disse meu nome 2 vezes antes que eu respondesse que não iríamos. Perguntou por que eu estava fazendo isso e eu disse que aprendi com os melhores, e desliguei antes que ele pudesse responder. Tom me encontrou sentada no sofá, olhando para o celular. Sentou-se ao meu lado e colocou a mão no meu joelho, perguntando se eu me sentia melhor agora que tinha mantido minha posição. Olhei para ele e percebi que não me sentia melhor nem um pouco. A raiva que queimava no meu peito há meses agora parecia fria e pesada. Eu estava cansada mais do que qualquer outra coisa. Triste de um jeito que me assustava, porque a raiva pelo menos tinha energia. Mas esse vazio apenas permanecia ali, ocupando espaço. Tom me puxou para perto e eu apoiei minha cabeça no ombro dele. Ficamos assim por muito tempo sem falar nada. Na manhã de Natal, abrimos os presentes só nós dois. Tom fez panquecas e assistimos a filmes o dia todo. Meu celular ficou em silêncio, exceto por uma mensagem da Kate perguntando como estávamos. Respondi que estávamos bem, e ela enviou um emoji de coração. O dia parecia estranho e silencioso. Não exatamente pacífico, mas também não horrível. Apenas diferente de qualquer outro Natal que eu já tinha tido. Michaela apareceu no nosso apartamento 3 dias depois do Natal com biscoitos e um olhar preocupado. Tom deixou entrar e ela me deu um abraço mais longo que o normal. Sentamos na sala e ela perguntou como tinham sido as festas. Dei a versão resumida sobre ficarmos em casa e meus pais ligarem. Ela acenou e comeu um biscoito. Então colocou o prato de lado e olhou diretamente para mim. Disse que queria falar sobre algo que talvez fosse difícil de ouvir. Eu disse que ela podia falar. Ela respirou fundo e disse que parecia que eu estava obcecada em fazer meus pais sentirem dor do mesmo jeito que eles me machucaram, que toda conversa recente acabava voltando à desculpa que eu tinha usado ou à reação deles. Perguntou se isso realmente estava me ajudando a curar ou apenas me mantendo presa à dor. Senti meu rosto esquentar e disse que ela não entendia como era. Ela disse que eu estava certa. Ela não entendia, mas conseguia ver pelo lado de fora o efeito que isso estava tendo em mim. Que eu parecia estar sempre com raiva agora, em vez de apenas magoada. Levantei-me e fui até a cozinha pegar água. Disse que apreciava a preocupação dela, mas que eu estava lidando com as coisas do meu jeito. Ela me seguiu e disse que era exatamente isso que a preocupava, que meu jeito parecia estar construindo toda a minha vida em torno da vingança, em vez de seguir em frente. Bebi a água e não olhei para ela. Ela me abraçou novamente, disse que me amava e que estaria lá sempre que eu precisasse conversar. Depois que ela foi embora, sentei no chão da cozinha. As palavras dela continuaram tocando minha mente, mesmo que eu não quisesse. Tom entrou e se sentou ao meu lado. Perguntou se eu queria falar sobre isso. Neguei com a cabeça, mas ele permaneceu ali mesmo assim. Ficamos sentados no chão juntos até minhas pernas ficarem dormentes. Marquei a consulta com a Beth em uma terça-feira de manhã. Encontrei-a pelo site do meu plano de saúde e escolhi porque o perfil dizia que ela trabalhava com conflitos familiares. A recepcionista perguntou sobre o que eu queria discutir, e eu disse que eram problemas de relacionamento com meus pais. Ela me agendou para a semana seguinte. Não contei aos meus pais que ia fazer terapia. Não contei a ninguém, exceto ao Tom. A sala de espera tinha aquelas artes entediantes nas paredes e revistas que ninguém queria ler. Beth saiu exatamente na hora marcada. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos e óculos. O escritório dela tinha um sofá, algumas cadeiras e uma caixa de lenços em todas as superfícies. Ela me pediu para contar o que me trouxe ali.
Comecei pelo casamento e depois voltei para explicar sobre a Muffin e os 3 anos de cancelamentos. Contei sobre minha política de usar o Tom como desculpa do mesmo jeito que eles usavam o cachorro. Ela ouviu sem interromper e fez algumas anotações. Quando terminei, ficou em silêncio por 1 minuto. Então perguntou o que eu esperava alcançar com a abordagem atual. Eu disse que queria que eles entendessem como eu me sentia. Ela sentiu e perguntou se eles pareciam entender. Admiti que estavam começando a entender, mas que isso não tinha mudado nada. Perguntou o que eu realmente queria deles além de compreensão. Se eu queria um pedido de desculpas, mudança de comportamento ou apenas revidar. Abri a boca para responder e percebi que não sabia. Ela perguntou se minha abordagem atual estava me aproximando do que eu queria ou apenas me mantendo no mesmo lugar doloroso. Olhei para os lenços na mesa dela e senti a garganta apertar. Disse que também não sabia. Ela disse que tudo bem e que trabalharíamos nisso juntas. A sessão terminou e marquei outro encontro para a semana seguinte. Caminhei até o carro sentindo-me trêmula e confusa. Liguei para o Tom durante o caminho de volta e contei que a terapeuta havia feito boas perguntas para as quais eu não tinha respostas. Ele disse que isso soava como uma boa terapeuta. Depois, Beth e eu nos encontramos toda semana. Ela fazia muitas perguntas sobre minha infância e meu relacionamento com meus pais antes da Muffin. Contei como éramos próximas, como minha mãe e eu íamos às compras todos os sábados, como meu pai me ensinou a andar de bicicleta e assistia a todas as peças da escola. Ela perguntou quando as coisas começaram a mudar e percebi que aconteceu gradualmente depois que eles tiveram o cachorro. Primeiro foram pequenas coisas, como encurtar nossas idas às compras. Depois, coisas maiores, como perder minha formatura. Ela perguntou se eu tinha contado a eles como o padrão me fazia sentir antes do casamento. Disse que tinha mencionado algumas vezes, mas eles sempre tinham explicações. Sempre faziam parecer razoável. Beth apontou que eu estava me sentindo menos importante que um cachorro por 3 anos, e que o casamento não era realmente sobre um único dia. Era sobre 3 anos de prova de que eu nunca mais seria prioridade para eles. Comecei a chorar ali mesmo no escritório dela, peguei lenços da caixa e não conseguia parar. Ela esperou até eu me acalmar e perguntou se eu já tinha dito isso em voz alta antes. Neguei com a cabeça. Perguntou se eu ainda queria ter um relacionamento com eles, dado o quanto me machucaram. Chorei mais forte, porque dizer que não queria meus pais na minha vida parecia a pior coisa que uma filha poderia dizer. Mas sentada ali naquele escritório, admiti que não sabia se queria. A ideia de tê-los na minha vida significava mais decepções e dor. A ideia de não tê-los significava ser a filha que cortou os pais por causa de um cachorro. As duas opções pareciam terríveis. Beth disse que continuaríamos trabalhando nisso, que eu não precisava decidir nada imediatamente. Saí da sessão me sentindo esvaziada, como se tivesse chorado algo que estava preso no meu peito há anos. 2 meses depois da terapia, meus pais enviaram outro convite. Dessa vez, para um jantar pequeno na casa deles, só nós 4. A mensagem dizia que queriam conversar de verdade desta vez. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Pensei no que Beth diria sobre isso. Digitei que Tom e eu não poderíamos ir. Disse que ele estava tendo problemas para dormir ultimamente e que compromissos à noite só pioravam, que eu estava tentando ajudá-lo a manter uma boa rotina, enviei e deixei o celular de lado. Minha mãe respondeu em poucos minutos perguntando o que havia de errado com o sono do Tom. Não respondi imediatamente, fui à terapia naquela semana e contei sobre o convite. Ela perguntou por que eu disse não. Expliquei sobre minha política de usar as mesmas desculpas que eles usavam. Ela perguntou se eu realmente queria ter aquela conversa com eles ou se estava apenas evitando. Eu disse que não sabia o que uma conversa faria, já que eles ainda não entendiam direito. Ela apontou que eu estava assumindo que eles não tinham mudado sem lhes dar a chance de mostrar. Perguntou se eu estava me protegendo ou punindo-os. Disse que talvez fosse os dois. Ela disse que era honesto e que deveríamos explorar isso mais. Saí do escritório dela com mais perguntas do que respostas, como sempre. Minha mãe mandou mensagem de novo alguns dias depois. Perguntou por quanto tempo eu ia continuar assim. Li a mensagem 3 vezes. Senti aquela raiva familiar subir no peito.
Digitei perguntando por quanto tempo eles continuaram escolhendo a Muffy em vez de mim antes que eu finalmente me casasse sem eles lá. Acrescentei que perdi a conta em algum momento, por volta de 3 anos. Enviei e esperei. Ela não respondeu. Sentei ali, olhando para o celular, esperando que os pontinhos aparecessem mostrando que ela estava digitando. Nada veio. Horas se passaram e ainda nada. Senti-me ao mesmo tempo vingada e exausta. Contei ao Tom quando ele chegou em casa. Ele leu as mensagens e me olhou com uma expressão triste. Disse que eles estavam claramente tentando, mesmo que não estivessem fazendo isso perfeitamente. Eu disse que tentar significava realmente aparecer e mudar o comportamento, não apenas enviar convites e ficar chateados quando eu dizia não. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Pedimos comida para a viagem e comemos na frente da TV. Continuei conferindo o celular, mas minha mãe nunca respondeu. Esse silêncio parecia mais pesado do que qualquer discussão teria sido. Chegou o dia dos namorados, e alguém bateu na porta do apartamento. Tom atendeu e voltou carregando uma cesta enorme de presentes, chocolates caros, vinho, biscoitos finos e um cartão na frente. Abri e vi a caligrafia dos meus pais. A mensagem dizia que eles me amavam e sentiam minha falta. Esperavam que pudéssemos encontrar um jeito de nos reaproximar. Mostrei para o Tom, e ele disse que eles estavam tentando se conectar. Olhei para a cesta e não senti nada. Apontei que eles nem tinham se desculpado de verdade no cartão. Não reconheceram o que fizeram nem porque eu estava chateada. Apenas jogaram dinheiro no problema como sempre. Presentes caros no lugar de responsabilidade real. Tom disse que talvez eles não soubessem se desculpar corretamente. Eu disse que eram adultos, e que aprender a pedir desculpas não era tão complicado. Coloquei a cesta no balcão e fui embora. Mais tarde, naquela noite, comi um pouco do chocolate porque era bom e parecia bobeira desperdiçar, mas não liguei para agradecer. Não enviei mensagem. Deixei o gesto reconhecido, mas sem recompensa. Priscila ligou em março com uma grande novidade: estava noiva. O namorado tinha pedido em casamento durante uma viagem à praia e ela estava nas nuvens. Parabenizei-a, e ela perguntou se eu queria ser dama de honra. Claro que disse que sim. Conversamos sobre datas, locais e combinações de cores. Então a voz dela ficou mais baixa. Ela disse que precisava me perguntar algo constrangedor. Queria saber se minha situação com nossos pais tornaria tudo estranho no casamento dela, se eles realmente apareceriam ou se haveria drama. Senti o estômago cair. Disse que eles definitivamente estariam lá, porque Muffy não era filha deles. As palavras saíram amargas e afiadas. Priscila ficou em silêncio do outro lado e disse que não queria me fazer sentir mal. Pedi desculpas por ter sido ríspida e assegurei que o que acontecia entre meus pais eu não afetaria o dia dela, que eles apareceriam para o casamento dela porque realmente se importavam com os eventos dela. Ela disse que não era justo e que sabia que eles me amavam. Eu disse que sim, amavam, mas amor e prioridades eram coisas diferentes. Mudamos de assunto depois disso, mas a conversa me deixou amarga e pequena. A festa de noivado da Priscila aconteceu em abril, em um restaurante no centro. Vesti um vestido bonito e fui com o Tom. Meus pais já estavam lá quando chegamos. Minha mãe me viu e sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Meu pai levantou a mão num pequeno aceno. Eu acenei de volta e levei o Tom para o outro lado da sala. Conversamos com primos e amigos da Priscila, falamos sobre os planos do casamento. Meus pais ficaram do lado deles, nós do nosso. Quando precisávamos interagir para fotos ou brindes, éramos educados. Falávamos com voz agradável sobre nada importante: como está o trabalho? E o apartamento? Perguntas superficiais com respostas superficiais. Kate nos observava do outro lado da sala. Ela veio até mim enquanto eu pegava uma bebida. Disse que doía ver nossa família assim dividida, que entendia porque eu me protegia, mas que ainda era doloroso assistir. Eu disse que não sabia outra forma de lidar com isso. Ela apertou meu braço e disse que sabia que não estava me julgando, apenas lamentando o que nossa família costumava ser. Assenti, porque eu também estava lamentando, há mais tempo do que ela percebia. Minha próxima sessão com a Beth foi numa terça-feira à tarde.
Sentei no escritório dela e contei sobre a festa de noivado, sobre a distância educada entre meus pais e eu, sobre como a Kate disse que estava lamentando nossa família fraturada. Beth ouviu e então me perguntou algo que me fez parar de falar. Ela queria saber como seria a responsabilidade real dos meus pais. O que eles precisariam realmente fazer ou dizer para que eu me sentisse ouvida? Abri a boca para responder e percebi que não sabia. Eu estava tão focada em fazê-los sentir o que eu sentia que não tinha descoberto que realmente precisava deles. Beth esperou enquanto eu tentava encontrar palavras. Disse que queria que eles entendessem que me machucaram, mas ela retrucou suavemente: eu queria um pedido de desculpas ou queria que mudassem de comportamento? Queria que reconhecessem o casamento ou queria, eles precisariam reconhecer 3 anos escolhendo um cachorro em vez da própria filha? Senti algo desconfortável se contorcendo no estômago, porque percebi que nunca tinha realmente dito a eles o que eu precisava para seguir em frente. Eu só estava os punindo e esperando que eles descobrissem sozinhos. Beth disse que isso não era realmente justo com ninguém, inclusive comigo. Saí daquela sessão me sentindo pior do que quando cheguei. A primavera chegou e as árvores do lado de fora do nosso apartamento começaram a florescer. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai, depois outra da minha mãe, e depois mais 3 do meu pai. Li e senti minhas mãos começarem a tremer. Eram mensagens de raiva, raiva de verdade, dizendo que eu estava sendo cruel e manipuladora ao mantê-los afastados do Tom, que eu estava usando o genro como arma contra eles. A última mensagem do meu pai dizia que eu não era melhor do que ele se fosse guardar rancores para sempre. Fiquei olhando para aquela mensagem até que as palavras borraram. Ele estava me comparando a eles, dizendo que eu era tão ruim quanto pais que perderam o casamento da própria filha por causa de um cachorro com dor de estômago. Joguei meu celular na parede. Tom o pegou, leu as mensagens, não disse nada, apenas me devolveu o celular. Bloqueei os números de ambos ali mesmo. Não respondi. Não expliquei. Apenas bloqueei. Tom perguntou se eu estava bem, e eu disse que ficaria bem em uma semana. Era quanto tempo eu precisava sem ouvir nada deles. 6 dias depois de bloquear meus pais, Gregory ligou. Quase não atendi, porque imaginei que ele estava ligando em nome deles. Mas Gregory sempre fora decente comigo, então atendi. Ele disse que a tensão na família estava ficando ruim e perguntou se poderia ajudar a mediar uma conversa entre meus pais e eu. Disse que pensaria sobre isso. Ele disse que era justo e começou a desligar, mas eu o parei. Disse que qualquer conversa exigiria que meus pais realmente entendessem o que fizeram, não apenas se desculpassem para eu parar de ser difícil. Gregory ficou em silêncio por um segundo, e então disse que garantiria que eles entendessem isso. Desliguei e sentei no sofá, olhando para o nada. 2 dias depois, Tom chegou do trabalho e me encontrou no nosso quarto. Eu tinha nosso álbum de casamento aberto na cama, com as fotos profissionais pelas quais pagamos caro. Eu olhava para as fotos da cerimônia, especificamente para os 2 assentos vazios na primeira fila onde meus pais deveriam estar. Tom sentou-se ao meu lado sem dizer nada no começo. Depois colocou a mão no meu ombro e disse que estava preocupado comigo, que apoiava totalmente meus limites, mas queria ter certeza de que eu não estava deixando isso me consumir. Disse que não queria que eu sacrificasse minha própria paz apenas para provar um ponto. Fechei o álbum e disse a ele que sabia, mas que saber algo e sentir era diferente. Desbloqueei os números dos meus pais numa manhã de quarta-feira. Imediatamente, meu celular vibrou com notificações, chamadas perdidas, mensagens de voz e textos da semana inteira em que eles haviam ficado bloqueados. Primeiro, rolei pelos textos. A maioria era de raiva ou defensiva. Mas havia uma mensagem de voz da minha mãe que era diferente. A voz dela estava áspera, como se tivesse chorado. Ela disse que a Muffin estava ficando mais velha e com problemas de saúde, que eles haviam passado tanto tempo no veterinário ultimamente que isso os fez perceber quanto tempo desperdiçaram, quanto tempo passaram focados no cachorro em vez da família real. A voz dela quebrou quando disse que estava arrependida. Arrependida de verdade. Não arrependida de eu estar chateada, mas arrependida pelo que eles fizeram. Reproduzi a mensagem 3 vezes. A cada vez, quis ligar de volta, mas não liguei, porque precisava saber se ela realmente significava aquilo ou se era apenas mais uma coisa que ela dizia para o problema desaparecer. Ila ligou naquela sexta-feira.
tia da minha mãe, com quem eu não falava há meses. Ela disse que finalmente tinha ouvido a história completa sobre o que aconteceu no meu casamento e por que eu estava evitando meus pais. Disse que os confrontou na semana passada, em um jantar de família. Perguntei o que eles disseram e Ila suspirou. Disse que eles haviam ficado defensivos no começo, inventando desculpas sobre Muffin estar doente e como eu estava exagerando. Mas ela não os deixou escapar fácil. Plantou sementes sobre como escolhas têm consequências e que eles não poderiam esperar que eu simplesmente superasse perder meu próprio casamento. Ila disse que achava que eles estavam começando a realmente pensar sobre o que haviam feito, em vez de apenas ficarem bravos porque eu estava brava. Agradeci a ela por ter dito algo. Ela disse que a família deveria se cuidar e que deveria ter falado antes. 2 semanas se passaram. Fui trabalhar, voltei para casa, tive sessões de terapia com Beth, tentei não pensar constantemente nos meus pais. Então meu pai enviou uma mensagem, curta e simples. Perguntou se eu estaria disposta a tomar um café, só nós dois. Sem pressão para resolver tudo, apenas uma chance de conversar. Mostrei a mensagem para o Tom, e ele disse que era minha escolha. Levei a questão para minha próxima sessão com Beth. Ela perguntou se eu me sentia emocionalmente pronta para essa conversa. Eu disse que não sabia, mas talvez eu nunca me sentisse pronta. Ela me encorajou a ir se eu achasse que conseguiria lidar com isso. Então, mandei uma mensagem de volta para o meu pai dizendo que sim. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria, no meio do caminho entre nossas casas. Terreno neutro. A cafeteria estava movimentada quando cheguei. Meu pai já estava lá, em uma mesa de canto, com 2 xícaras à sua frente. Ele havia pedido para nós dois, meu pedido de sempre, que de alguma forma ele ainda lembrava. Sentei-me e ficamos em silêncio por 1 minuto, apenas sentados com nosso café esfriando. Então meu pai começou a falar. Ele disse que eles se envolveram tanto com a Muffin que perderam a perspectiva sobre o que realmente importava, que o cachorro se tornou algo em que eles despejavam toda a energia e não perceberam que estavam me afastando. Ele disse que perder meu casamento era seu maior arrependimento. Não apenas um arrependimento, seu maior arrependimento. Olhou para mim e disse que entendia se eu não pudesse perdoá-los, mas que queria tentar reconstruir algo se eu estivesse disposta. A voz dele estava firme, mas as mãos tremiam segurando a xícara de café. Eu disse ao meu pai que não era apenas sobre o casamento. Era isso que ele precisava entender. Foram 3 anos de cancelamentos e decepções. 3 anos de sempre vir em segundo lugar para um cachorro, perdendo minha formatura, meu jantar de promoção, saindo cedo da minha festa de aniversário e, finalmente, perdendo meu casamento. Eu disse que passei 3 anos vendo eles escolherem Muffin em vez de mim repetidamente, e que o casamento foi apenas a prova final de que eu nunca seria a prioridade deles. Meu pai ouviu sem interromper, sem tentar se defender ou inventar desculpas. Quando terminei de falar, ele tinha lágrimas nos olhos. Disse que nos haviam falhado como pais e que sabia que pedir desculpas não era suficiente, mas que não sabia o que mais fazer. Senti algo mudar no meu peito. Não era exatamente perdão, mas talvez o começo de acreditar que ele realmente entendia o que havia feito de errado. Sentamos ali por mais 1 hora conversando, sem consertar tudo, mas começando. Minha próxima sessão de terapia com a Beth foi difícil, muito difícil. Contei sobre o encontro com meu pai e como uma parte de mim queria apenas perdoá-los e seguir em frente. Mas outra parte ainda estava tão magoada e com raiva. Beth me perguntou diretamente se eu estava cansada de manter minha política de limites. Eu disse sim imediatamente. Então comecei a chorar porque admiti que estava exausta disso. Exausta de ter que acompanhar desculpas, bloquear números e ser fria em eventos familiares. Mas eu não sabia se parar significava deixá-los livres ou se eu continuaria presa à raiva ao continuar. Beth me ajudou a ver algo importante. Ela disse que eu podia parar a vingança enquanto ainda mantinha limites que me protegessem. Que essas eram 2 coisas diferentes. Eu podia deixar de puni-los sem deixá-los me machucar de novo. Parecia simples quando ela disse, mas parecia enorme. Abri meu celular e fiquei olhando para a mensagem em branco por 10 minutos antes de digitar qualquer coisa. Minhas mãos tremiam enquanto escrevia que estava disposta a conversar com os dois, mas que eles precisavam realmente ouvir desta vez.
sem ficar na defensiva, sem inventar desculpas, apenas ouvir como as escolhas deles me afetaram. Li a mensagem 3 vezes antes de apertar enviar. A resposta da minha mãe chegou em menos de 1 minuto, dizendo que fariam tudo o que fosse necessário. Fomos trocando mensagens até escolher um dia, e decidimos na próxima terça-feira, na casa do Gregory, já que ele se ofereceu para estar lá como pessoa neutra. Coloquei meu celular de lado e senti o estômago se contorcer em nós. A semana passou lentamente. Cada dia parecia mais longo que o anterior. Fui trabalhar e não consegui focar em nada. Voltei para casa e mexi na comida sem vontade, enquanto Tom me observava empurrar a comida no prato. A segunda-feira chegou, e deitei na cama olhando para o teto. Tom estava dormindo ao meu lado, mas eu não conseguia impedir minha mente de percorrer todas as possíveis versões da conversa do dia seguinte. Por volta das 2 da manhã, comecei a chorar. Não soluços altos, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto tentava não acordar Tom. Ele se mexeu de qualquer forma e me puxou para perto, sem dizer nada no começo. Encostei meu rosto no peito dele e sussurrei que só queria que eles tivessem me escolhido naquele dia. Apenas uma vez. No único dia que realmente importava. Tom passou a mão pelo meu cabelo e disse que sabia. Que eu não podia mudar o que aconteceu, mas podia decidir como seguir em frente a partir dali. Qualquer que fosse minha decisão, ele me apoiaria completamente. Ficamos assim até o sol nascer. A casa do Gregory ficava no mesmo bairro onde cresci. Estacionei na rua e fiquei no carro por 5 minutos, reunindo coragem para entrar. Tom apertou minha mão e disse que poderíamos sair a qualquer momento se eu quisesse. Assenti e saí. Minha mãe e meu pai já estavam lá, sentados no sofá do Gregory, visivelmente desconfortáveis. Gregory ofereceu café, mas eu balancei a cabeça. Todos nós nos sentamos na sala de estar e ninguém falou nada por quase 1 hora. Mas provavelmente durou apenas uns 30 segundos. Comecei a falar antes que pudesse perder a coragem. Contei tudo sobre os últimos 3 anos. Como cada plano cancelado me fazia sentir menos importante. Como vê-los colocar toda a energia deles na mufa enquanto mal se lembravam de me ligar parecia que eu estava perdendo meus pais aos poucos. Como perder minha formatura, meu jantar de promoção e meu aniversário construiu um muro entre nós. E então, perder meu casamento, o maior dia da minha vida, provou que eu nunca seria a prioridade deles. Minha mãe chorou durante toda a minha explicação. Meu pai repetia várias vezes que sentia muito, mas eu disse que precisava que eles entendessem a profundidade do que fizeram antes que qualquer desculpa tivesse algum significado. Minha mãe enxugou os olhos e disse algo que eu não esperava. Ela admitiu que tratavam a Muffin como a criança que não puderam ter depois de mim. Depois que eu nasci, eles tentaram por anos ter outro bebê, mas nunca aconteceu. Quando conseguiram a Muffin, há 3 anos, despejaram toda aquela energia parental restante no cachorro, em vez de manter o relacionamento forte com a filha de verdade. Ela disse que soava completamente insano quando ouvia a si mesma dizer isso em voz alta. Não sabia como consertar o que haviam quebrado, mas queria tentar. Meu pai acrescentou que eles ficaram tão envolvidos em cuidar de algo que precisava deles constantemente que se esqueceram que eu também precisava deles, só que de maneiras diferentes. Disse que nos falharam como pais e sentia vergonha de ter demorado tanto para enxergar isso claramente. Respirei fundo e disse que minha política de vingança estava errada. Eu sabia disso. Mas ela vinha de uma dor desesperada dentro de mim, dessa necessidade de fazê-los sentir o que eu senti quando eles escolheram um cachorro em vez do dia mais importante da minha vida. Eu queria que eles soubessem como é ser a segunda escolha, ser a pessoa cancelada. Ver alguém que você ama escolher outra coisa em vez de você, repetidas vezes. Meu pai me olhou com lágrimas nos olhos e disse que agora entendia. Ele estava envergonhado de que tivesse precisado eu espelhar exatamente o comportamento deles para finalmente verem o quanto foi doloroso. Minha mãe estendeu a mão para minha, mas eu me afastei. Ainda não estava pronta para isso. Conversamos por 3 horas. Gregory ficou quieto na maior parte do tempo, deixando-nos trabalhar a situação. No final, meus pais concordaram em estabelecer limites melhores com a Muffin e fazer dos relacionamentos familiares a prioridade novamente. Mas fui muito clara, precisava haver mudanças consistentes ao longo do tempo, não apenas promessas feitas por estarmos todos emocionais naquele momento.
Um esforço real e sustentado para estar presente e cumprir o que se comprometeram. Minha mãe assentiu e disse que entendia. Meu pai perguntou se poderíamos tentar jantar juntos em breve, só nós 4. Eu disse talvez em algumas semanas, depois de ter tempo para processar tudo. Gregory parecia aliviado por estarmos ao menos conversando honestamente, mesmo que nada estivesse completamente resolvido. Saí me sentindo exausta e incerta, mas talvez um pouco esperançosa. 2 semanas se passaram. Meus pais enviaram algumas mensagens perguntando como eu estava. Nada insistente, apenas checando. Então, convidaram Tom e eu para jantar na casa deles no sábado à noite. Chegamos às 18 horas e eles já estavam prontos, comida na mesa, sem mudanças de última hora. Sentamos e começamos a comer. Ninguém mencionou a muffin durante toda a refeição. Parecia estranho e cuidadoso, como se estivéssemos pisando em vidro quebrado, tentando não nos cortar, mas era algo, um começo. Apreciei o esforço, mesmo mantendo minha guarda o tempo todo. Na semana seguinte, Laia entrou em contato pelo Facebook. Eu não falava com ela há uns 2 anos. Ela disse que tinha ouvido tudo pelo telefone sem fio da família e queria se encontrar. Almoçamos em uma cafeteria no centro, e ela me contou sobre os próprios pais. Passaram por algo parecido com vício, onde ela precisou estabelecer limites bem firmes antes que finalmente recebessem ajuda. Ela disse: curar relacionamentos familiares depois de grandes traições leva tempo, retrocessos e paciência. Ouvir ela falar me fez sentir menos sozinha, como se talvez minha situação não fosse completamente única ou sem solução. Alguns dias depois, minha mãe ligou. Quase não atendi, mas atendi. Ela perguntou se eu queria ir ver vestidos de noiva com a Priscila, já que eu faria parte do grupo de madrinhas. Foi a primeira atividade familiar normal que ela me convidou em meses. Eu disse sim antes de conseguir pensar demais. Combinamos para o sábado seguinte. Depois de desligar, me senti nervosa, mas também esperançosa. Talvez pudéssemos construir algo novo, mesmo que não pudéssemos consertar o que estava quebrado. A loja de vestidos estava movimentada quando chegamos. Priscila já estava lá com 2 outras madrinhas. Minha mãe chegou no horário certo, parecendo nervosa. Passamos 2 horas vendo Priscila provar diferentes vestidos. Quando ela saiu com aquele vestido de renda que a deixava maravilhosa, minha mãe começou a chorar. Ela se virou para mim e silenciosamente pediu desculpas de novo por ter perdido meu momento, por não ter estado lá quando experimentei os vestidos, andei pelo corredor e cortei o bolo. Olhei para ela e disse que estava trabalhando em perdoá-la, mas que seria um processo. Ela sentiu e disse que entendia que algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Ficamos ali na loja de vestidos, cercadas por vestidos brancos, e senti algo mudar, só um pouco. Ainda não era perdão, mas talvez fosse o começo. Na semana seguinte, Caleb enviou uma mensagem em grupo convidando todos para um churrasco na casa dele no sábado à tarde. Meus pais estavam na lista. Fiquei olhando para a mensagem por uns bons 10 minutos, tentando decidir se queria ir. Tom me encontrou sentada no sofá ainda segurando o celular e perguntou o que havia de errado. Mostrei a mensagem e ele se sentou ao meu lado. Disse que não precisávamos ir se eu não estivesse pronta, mas que poderia ser bom ver meus pais em um ambiente casual, com outras pessoas por perto. Concordei, mesmo com o estômago revirando só de pensar em passar horas perto deles. Chegou o sábado e dirigimos até a casa do Caleb por volta das 14 horas. Carros já enchiam a garagem e a rua. Eu conseguia ouvir música e vozes vindo do quintal. Contornamos a casa e encontramos cerca de 20 pessoas espalhadas pelo pátio e pelo gramado. Meus pais estavam perto da churrasqueira conversando com o Caleb. Minha mãe me viu primeiro e todo o rosto dela mudou. Sorriu, mas parecia nervosa e insegura. Meu pai se virou e acenou. Eu acenei de volta e Tom apertou minha mão. Pegamos bebidas da caixa térmica e encontramos lugares em uma mesa de piquenique com alguns primos do Tom. Na primeira hora, meus pais mantiveram distância. Conversaram com outros convidados e ajudaram Caleb com a comida, mas olhavam para mim de vez em quando. Por volta das 15h30, minha mãe se aproximou e perguntou se podia se sentar. Assenti e ela deslizou para o banco à minha frente. Perguntou como estava o trabalho e eu dei respostas básicas.
Meu pai se juntou a nós alguns minutos depois, carregando um prato de hambúrgueres. Ele me ofereceu um e eu aceitei. Comemos e conversamos sobre o tempo e a nova varanda do Caleb. Parecia rígido e desconfortável, como se fôssemos estranhos em um evento de networking, mas eles ficaram. Não deram desculpas sobre precisar checar qualquer coisa. Não saíram mais cedo. Quando Caleb começou um jogo de cornhole, eles participaram e meu pai fez parceria com o Tom. Observei eles jogarem sacos de feijão e brincarem sobre a pontaria terrível. Minha mãe se sentou ao meu lado na grama e não conversamos muito, mas ela ficou ali durante todo o jogo. Quando saímos por volta das 19 horas, meus ombros não estavam tão tensos. Nada estava consertado, mas eles haviam aparecido e feito um esforço, e isso já era alguma coisa. 3 meses se passaram, e comecei a notar padrões. Meus pais foram ao jantar de aniversário da Kate e ficaram até a sobremesa. Compareceram a um churrasco na casa do Gregory e ajudaram a limpar depois. Foram ao chá de bebê da Michaela e trouxeram um presente caro. Cada vez, cumpriram o compromisso sem drama ou cancelamentos de última hora. Comentei isso com Beth em uma sessão na terça-feira à tarde. Ela perguntou como eu me sentia com a consistência deles e eu disse que era bom, mas também confuso. Ela inclinou a cabeça e perguntou o que havia de confuso nisso. Expliquei que eu continuava esperando que eles recaíssem nos velhos hábitos, mas ainda não tinham. Beth disse que isso era normal depois de anos de decepções, mas queria que eu considerasse outra coisa. Perguntou se parte de mim estava de luto pelo relacionamento que poderíamos ter tido se eles tivessem feito essas mudanças antes. Senti lágrimas começarem e tentei piscá-las. Ela me entregou a caixa de lenços e esperou. Admiti que ver o esforço atual deles me deixava com raiva por todas as vezes que não estiveram presentes, minha formatura, meu jantar de promoção, meus aniversários, meu casamento. Beth assentiu e disse, luto e raiva podem existir junto com esperança e cura. Disse que eu podia reconhecer o esforço deles agora enquanto ainda lamentava o que perdi. Isso me deu permissão para sentir as duas coisas ao mesmo tempo, sem precisar escolher uma. Saí do consultório me sentindo mais leve, mas também triste de um jeito que não conseguia explicar direito para o Tom quando ele perguntou como tinha sido a terapia. No início de setembro, Priscila ligou para avisar que a data do casamento estava marcada para o primeiro sábado de novembro. Perguntou se eu ainda estava bem em ser madrinha e eu disse que sim. Depois ela ficou em silêncio e perguntou se eu achava que meus pais realmente iriam. Eu disse que eles estavam aparecendo em tudo ultimamente, então acreditava que sim. Ela suspirou aliviada e disse que não queria nenhum drama no dia dela. Prometi que não haveria. 2 semanas depois, minha mãe mandou mensagem perguntando se eu havia confirmado a data do casamento, porque queria ter certeza de que eles tinham anotado corretamente. Reenviei os detalhes. 1 semana depois, meu pai ligou para perguntar que horas começaria a cerimônia. Eu disse 16 horas e ele disse que chegariam cedo. As confirmações repetidas me irritaram porque não deveriam ser necessárias, mas eu entendia porque Priscila se sentia ansiosa. Na manhã do casamento, me arrumei com as outras madrinhas na casa da Priscila. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe dizendo que eles estavam saindo e chegariam por volta das 15 horas. Mostrei para a Priscila e ela sorriu. Terminamos cabelo e maquiagem e dirigimos até o local da cerimônia. O carro dos meus pais já estava no estacionamento quando chegamos às 14h30. Eles estavam perto da entrada, vestidos e prontos. Minha mãe acenou e meu pai levantou o polegar em aprovação. A cerimônia começou exatamente no horário e caminhei pelo corredor com as outras madrinhas. Meus pais se sentaram na terceira fila, do lado da noiva. Eu podia vê-los claramente de onde estava no altar. Eles permaneceram durante toda a cerimônia. Durante a recepção, meu pai fez um discurso sobre família e a importância de estar presente para quem você ama. A voz dele falhou quando falou sobre cometer erros e aprender com eles. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto e não tinha certeza se eram de felicidade, tristeza ou ambas. Minha mãe me olhou do outro lado da sala e fez um sinal de desculpas com os lábios. Eu assenti e desviei o olhar porque ainda não conseguia lidar com aquele momento. Eles ficaram até a última dança e ajudaram a levar os presentes para o carro da Priscila. Ao nos despedirmos no estacionamento, minha mãe me abraçou forte e meu pai apertou meu ombro. No caminho de volta para casa, Tom perguntou como eu estava me sentindo.
Eu disse que não sabia. Ele comentou que eu parecia diferente ultimamente e perguntou se eu havia percebido. Admiti que me sentia menos irritada do que nos últimos meses. Ele disse que dava para ver isso. Falou que eu sorria mais e não ficava tensa sempre que meu celular tocava. Perguntei se isso era bom e ele riu, dizendo, claro que é bom. Ele contou que ver eu carregando tanta raiva o preocupava. Eu disse que também estava preocupada. Ele estendeu a mão e segurou a mim enquanto dirigia, dizendo que se orgulhava de eu ter deixado a política de vingança de lado, mesmo que na época tivesse parecido justificada. Eu disse que não tinha certeza se havia realmente deixado tudo ir, mas estava tentando. Ele disse que isso já era suficiente. Quando chegamos em casa, peguei nosso álbum de casamento e olhei as fotos pela primeira vez em meses. Os assentos vazios onde meus pais deveriam estar ainda doíam, mas a dor parecia diferente agora, menos aguda, mais como uma velha contusão finalmente cicatrizando. A Kate organizou o dia de ação de graças na casa dela e convidou toda a família. Eu me ofereci para levar purê de batatas e Tom fez sua famosa caçarola de vagem. Chegamos por volta do meio-dia e a casa já estava cheia de gente. Meus pais estavam na cozinha ajudando a Kate a organizar o buffet. Minha mãe sorriu ao me ver e perguntou se eu precisava de ajuda para levar algo. Entreguei a ela as batatas e ela as colocou no balcão. Todos nos reunimos em torno da longa mesa que Kate havia preparado na sala de jantar. Alguém perguntou sobre a Muffin e meus pais se entreolharam. Minha mãe disse que ela estava bem, envelhecendo, mas ainda feliz. Meu pai acrescentou que haviam contratado uma babá para cães naquele dia para poderem estar com a família. Depois, mudaram a conversa para perguntar sobre o novo emprego do Caleb. Observei eles redirecionarem a conversa do cachorro para notícias da família. Pareceu intencional e genuíno. Durante o jantar, meus pais perguntaram ao Tom sobre o trabalho e ouviram quando ele explicou um novo projeto. Perguntaram sobre nossos planos para o feriado e se havíamos pensado em visitar a família do Tom. Conversa normal, atenção normal. Depois de comer, meus pais ajudaram a limpar e ficaram até a sobremesa. Quando saímos naquela noite, meu pai me abraçou e disse que estava grato por todos estarmos juntos. Beth perguntou, na nossa próxima sessão, se eu estava pronta para perdoar completamente meus pais. Fiquei pensando na pergunta por um bom tempo. Ela não me pressionou. Finalmente, disse que estava em algum ponto intermediário. Expliquei que conseguia perceber o esforço deles e acreditava que estavam tentando mudar, mas a dor do dia do meu casamento ainda surgia às vezes, quando eu menos esperava. Eu via uma foto ou ouvia uma música e sentia aquele mesmo golpe no estômago de abandono. Beth disse que isso era completamente normal e aceitável. Ela disse que o perdão não era um interruptor que eu podia acionar. Era um processo que levava tempo e talvez nunca fosse completo. Disse que eu poderia aceitar o que aconteceu e seguir em frente com meus pais, mesmo carregando parte da dor do passado. Isso me deu permissão para ser complicada e confusa, sem precisar ter tudo resolvido. No meio de dezembro, meus pais ligaram e nos convidaram para passar o Natal na casa deles. Minha mãe disse que seria algo pequeno e tranquilo, só nós 4. Olhei para o Tom e ele assentiu. Disse à minha mãe que iríamos. Ela soou surpresa e feliz, dizendo que faria minha sobremesa favorita. Na manhã de Natal, abrimos os presentes no nosso apartamento e depois dirigimos até a casa dos meus pais por volta do meio-dia. Eles atenderam a porta juntos e nos receberam dentro. A casa cheirava a presunto e canela. Almoçamos e trocamos presentes. Meus pais deram ao Tom um relógio bonito e a mim um cartão presente da minha livraria favorita. Nós demos a eles uma foto emoldurada de todos nós do casamento da Priscila. Minha mãe chorou ao abrir e disse obrigada. A tarde foi cuidadosa e um pouco estranha em alguns momentos. Não falamos sobre o passado, o casamento ou qualquer coisa pesada. Apenas existimos juntos no mesmo espaço, e estava tudo bem. Não perfeito, mas bem. Quando saímos naquela noite, senti algo quente no peito que não sentia perto dos meus pais há anos. Minha mãe me entregou mais um presente enquanto colocávamos os casacos para ir embora. Ela disse que havia feito algo para mim e esperava que eu gostasse. Abri a caixa e encontrei um álbum de fotos. A capa dizia, o casamento da nossa filha, em letras prateadas. Abri e vi fotos profissionais do meu dia de casamento.
Cada momento importante estava lá: a cerimônia, a recepção, o corte do bolo, a primeira dança, eu com minhas madrinhas, Tom com seus padrinhos. Meus pais não apareciam em nenhuma das fotos, porque não estavam lá, mas ela as havia reunido mesmo assim. Virei para a primeira página e vi uma inscrição na letra da minha mãe. Dizia que ela não podia estar nessas fotos, mas queria honrar o dia em que deveria ter estado presente. Ela disse que sentia muito, que me amava e que esperava que algum dia eu pudesse perdoá-la. Fiquei ali no hall da casa deles segurando o álbum e chorando. Minha mãe me abraçou e eu deixei. Meu pai ficou por perto com lágrimas nos olhos. Tom passou o braço ao meu redor e ficamos assim por alguns minutos. Depois nos despedimos e dirigimos para casa. Mantive o álbum no colo o caminho todo e não conseguia parar de olhar para ele. Janeiro chegou frio e cinzento. Minha mãe ligou uma tarde e perguntou se eu queria almoçar, só nós duas. Eu disse sim antes de pensar demais. Nos encontramos em um café no centro na quinta-feira. Ela pediu sopa e eu um sanduíche. Falamos sobre assuntos seguros no começo: o tempo, o trabalho, planos para o ano novo. Então minha mãe disse que queria ser honesta sobre algo. Falou que estava se esforçando muito para reconstruir a confiança entre nós, mas não sabia se estava fazendo certo. Disse que ainda se sentia culpada pelo casamento todos os dias. Eu disse que via o esforço dela e que o apreciava. Acrescentei que também estava tentando, mas era difícil. Ela assentiu e disse que entendia. Falou que não podia mudar o passado, mas queria estar presente para o meu futuro, seja ele como fosse. Sentamos ali tomando café, e parecia a conversa mais honesta que tivemos em anos. Quando saímos, ela me abraçou e disse que me amava. Eu disse que a amava também, e falei sério. Tom e eu começamos a procurar casas em fevereiro. Havíamos economizado para a entrada e finalmente tínhamos o suficiente para começar a busca de verdade. Encontramos um lugar que amamos depois de 3 semanas procurando: 3 quartos, quintal agradável, bairro bom. Fizemos uma proposta e ela foi aceita. Liguei para meus pais para contar a novidade e eles pareceram animados. Meu pai perguntou quando fecharíamos a compra e eu disse que seria no final de março. 2 dias depois, minha mãe ligou e disse que queria ajudar com a entrada. Falou que sabia que isso não resolveria nada, mas que queria contribuir com algo significativo para nosso futuro. Eu disse que precisava pensar. Conversei com a Beth na próxima sessão e ela perguntou por que eu estava hesitando. Expliquei que não queria que eles usassem dinheiro como pressão ou me cobrassem depois. Beth disse que era uma preocupação válida, mas que eu podia aceitar a ajuda deles com limites claros. Ela sugeriu que eu dissesse que o valor teria que ser um presente, sem condições. Liguei de volta para meus pais e expliquei minhas condições. Eles concordaram imediatamente e disseram que só queriam ajudar. Fechamos a compra da casa em março e o cheque dos meus pais cobriu metade da entrada. Quando assinei os papéis, senti gratidão, nervosismo e esperança ao mesmo tempo. O dia da mudança chegou com um clima perfeito de primavera, e o carro dos meus pais chegou exatamente às 8 horas da manhã, como prometeram. Minha mãe saiu com uma caixa de sanduíches e bebidas, enquanto meu pai descarregava produtos de limpeza do porta-malas. Entraram em nossa nova casa e imediatamente começaram a trabalhar, sem esperar instruções. Meu pai pegou a caixa de ferramentas e começou a pendurar quadros na sala, medindo 2 vezes antes de fazer qualquer furo. Minha mãe desempacotou caixas da cozinha e organizou nossos armários com um sistema que realmente fazia sentido, colocando a louça do dia a dia ao alcance e as coisas mais sofisticadas no alto. Tom e eu carregamos os móveis para o andar de cima enquanto meus pais cuidavam do térreo. E toda vez que eu descia esperando que eles estivessem checando os celulares ou inventando desculpas para ir embora, eles continuavam trabalhando. Fizemos uma pausa para o almoço por volta do meio-dia e comemos sanduíches sentados em caixas de mudança na sala de jantar. Durante toda a refeição, ninguém mencionou a Muffy uma vez. Meu pai perguntou sobre nossos planos para o quintal e se ofereceu para ajudar a construir canteiros elevados em algumas semanas. Minha mãe queria saber quais cores estávamos pensando para o quarto de hóspedes e disse que adoraria ajudar a pintar se precisássemos de mãos extras. Eles ficaram até às 18 horas daquela noite, trabalhando conosco sem uma única reclamação sobre cansaço ou necessidade de ir embora. Quando finalmente saíram, meu pai me abraçou apertado e disse que estava orgulhoso de nós por esse grande passo,
e minha mãe beijou minha bochecha dizendo que mal podia esperar para voltar para jantar quando estivéssemos instalados. 6 meses se passaram e meus pais continuaram aparecendo nos compromissos. Eles foram ao jantar de aniversário do Tom em um restaurante no centro e ficaram até a sobremesa e o café. Participaram de um churrasco na casa do Caleb e levaram salada de batata, sentando-se com a família por horas sem se preocupar com o horário. Quando Kate organizou o chá de bebê da filha, meus pais chegaram no horário com um presente atencioso e não saíram cedo. Eles nos convidaram para jantar em casa 2 vezes por mês e realmente serviam as refeições em horários razoáveis, sem pressa para terminar tudo. Muffin ainda existia na vida deles, mas não era mais o centro do universo. Eles a mencionavam ocasionalmente quando fazia algo engraçado ou quando a levavam ao veterinário para check UPS, mas as conversas não se transformavam em relatos detalhados de 30 minutos sobre suas atividades diárias. Minha mãe começou a me mandar mensagens sobre coisas normais, como receitas que queria testar ou pedindo minha opinião sobre ideias de decoração. Meu pai ligava às vezes apenas para conversar sobre esportes ou perguntar como estava o trabalho. Eles lembravam das apresentações do Tom e perguntavam como tinham ido. Mostravam interesse nos projetos da nossa casa e ofereciam ajuda sem serem insistentes. A mudança parecia real e duradoura, em vez de um esforço temporário apenas para me agradar. Michaela apareceu em um sábado à tarde enquanto Tom estava em um compromisso de trabalho, e sentamos na varanda bebendo chá gelado. Ela me observou por um minuto e disse que eu parecia diferente de alguma forma, mais leve talvez, como se não carregasse mais um peso enorme. Percebi que ela estava certa e disse que me sentia genuinamente feliz, em vez de apenas seguir com as aparências e fingir que tudo estava bem. Ela perguntou sobre meus pais e expliquei que eles estavam consistentemente presentes e cumprindo o que prometiam há meses. Michaela disse que podia perceber a diferença em mim, que eu sorria mais facilmente e não tinha aquela tensão constante nos ombros que costumava estar sempre lá. Confessei que havia parado de carregar a raiva constante como um escudo. O casamento ainda doía quando eu pensava nele, e eu jamais esqueceria de caminhar pelo corredor sem meus pais lá. Mas eu estava construindo algo novo com eles, baseado em quem eles estavam escolhendo ser agora. Eles não podiam mudar o passado ou me devolver os anos em que Muffin era mais importante do que eu. Mas estavam se esforçando para ser melhores no presente. Michaela segurou minha mão e disse que estava feliz por eu estar encontrando paz, mesmo que fosse de uma forma diferente do que eu imaginara. Olhando para os últimos 18 meses, eu conseguia ver toda a jornada com clareza agora. Minha política de vingança não havia curado nada nem me feito sentir melhor. Mas forçou um confronto necessário. Fazer meus pais sentirem o que eu sentia quando eles escolhiam Muffin ao invés de mim os empurrou a finalmente compreender a dor que haviam causado. Nunca recuperaríamos os anos que passaram obcecados com o cachorro ou os momentos que perderam por causa dele. O dia do meu casamento sempre teria aquele espaço vazio onde eles deveriam estar, e nenhum pedido de desculpas ou mudança de comportamento poderia preencher aquele vazio. Mas estávamos avançando com comunicação honesta e limites que protegiam todos os envolvidos. Algumas semanas eram melhores que outras, e o progresso não era perfeitamente linear. Às vezes eu ainda sentia uma pontada de dor ao olhar minhas fotos de casamento e ver aqueles assentos vazios. Às vezes me perguntava se realmente poderia confiar que essa mudança duraria ou se eles voltariam aos velhos padrões. Mas eu estava aprendendo que a cura não se trata de resolução perfeita ou de apagar o passado. Trata-se de escolher continuar tentando, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Trata-se de aceitar que os relacionamentos podem ser confusos e imperfeitos, mas ainda assim valem a pena. Meus pais e eu nunca teríamos o relacionamento que poderíamos ter tido se eles tivessem feito escolhas diferentes. Mas tínhamos a chance de construir algo real daqui para frente.